Pelas redes sociais, o senador Esperidião Amin fez um duro pronunciamento alertando os colegas senadores e a população sobre a gravidade do momento político e a necessidade de conter o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador disse: o Senado Federal é o único que pode fazer qualquer espécie de investigação a respeito desse assunto do vazamento das mensagens. Esse caso é apenas a ponta do iceberg. Desde que foi estabelecido, desde março de 2019, o inquérito 4781, conhecido como Inquérito do Fim do Mundo. Isso aí é o suprassumo da cretinice, do arbítrio da ditadura. Quer dizer, o réu, ou seja, o suspeito, vai investigar o crime e quem é que vazou as coisas que ele determinou. Esse é o panorama atual. Diante disso, eu não tenho dúvida que só a força da opinião pública vai poder mover os senadores, que ainda não têm a inclinação para esta atitude que é exigida pelas circunstâncias, pelo momento que nós estamos vivendo. Enquanto não tivermos a maioria no Senado, não haverá nem abertura de processos, nem deliberação sobre isso, e muito menos impeachment. Sem maioria, nós não vamos cumprir o nosso dever. Calculo que hoje, pelo retrospecto de pedidos de impeachment, temos hoje entre 32 e 35 votos. Nós temos que ter mais de 41. Quem pode movimentar isso é o eleitor. Portanto, a minha posição todos conhecem. Ninguém criticou mais veementemente este inquérito 4781, que é a raiz do mal. Pois se não existisse o inquérito do fim do mundo, nós não estaríamos vivendo esse momento de perplexidade, de indignação e, o que é pior, isso vai ser uma vergonha para o país, vai afetar dramaticamente o Supremo. Volto a afirmar, se o Supremo concordar em manter o senhor Alexandre de Moraes investigando a si próprio, se não interromperem isso, nós vamos chegar no dia 7 de setembro com o principal poder da República em matéria de justiça exposto à execração pública. Esse é um momento muito grave. Espero que os colegas senadores que ainda tenham dúvida que isso vai desestabilizar as instituições, saibam que as instituições estão desestabilizadas justamente pelos fatos do inquérito 4781. A opinião pública é que vai determinar o movimento que vai fazer com que os senadores, pelo menos na sua maioria, concordem em abrir esse impeachment, que nós não conseguimos abrir nenhum até hoje. São 200 anos de Senado e nunca houve impeachment de um ministro do Supremo. A democracia tem que se impor. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos.
Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente, eu quero lhe dirigir, inclusive como amigo, como Vossa Excelência reconhece que somos, para minha alegria, para meu orgulho, para prosseguir a linha de raciocínio que ontem eu iniciei a propósito das últimas ocorrências e especialmente estas que constituem pelo menos o preâmbulo, o início, o começo do conhecimento pela sociedade brasileira dos tais 6 gigabytes. Os 6 gigabytes, isso é uma biblioteca imensa de trocas de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. O conteúdo todo mundo já tomou nota e muitos até já nos esquecemos de alguns detalhes. Mas eu só quero mencionar que, utilizando o TSE e a assessoria do TSE, foram municiados conjuntos de informações para justificar a persecução penal de pessoas via Supremo Tribunal Federal e via, através do famoso inquérito 4781, que há 5 anos e meio perdura sob a relatoria do mesmo ministro que era o presidente do TSE à época
dessas ocorrências que agora explodem, mostrando as entranhas do processo investigatório que tem havido no Brasil. E eu concluí o meu raciocínio ontem dizendo que só o que faltava era o próprio ministro Alexandre de Moraes ser o juiz do inquérito que investiga como é que essas notícias vieram a público. Portanto, é a repressão pela falha da censura. Em síntese, quer dizer, vazaram até aqui informações que comprometem a ética, a moral, a legalidade, o respeito ao Estado de Direito nas investigações em que havia essa promiscuidade institucional. E assessores eram conclamados a usarem a criatividade para enquadrar, supostamente enquadrar, na lei e na lei para persecução penal, pessoas escolhidas. Ou seja, acha alguma coisa, um chapéu de acusado que caiba na cabeça de fulano de tal. E para surpresa nossa, não a surpresa completa, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a petição do senhor Eduardo de Oliveira Tagliaferro, arguição de impedimento, número 169, que foi impetrado, essa arguição de impedimento foi impetrada pelo senhor Eduardo Tagliaferro, que era um desses colaboradores e que agora se vê ameaçado por aquele ministro a quem servia, e parece que serviu com muita dedicação, pelo que se percebe pelas gravações que vieram à baila. Então, ele requereu o impedimento na forma dos artigos 252 do Código de Processo Penal e os artigos 277 e 278 do Regimento Interno do Senado, do Supremo Tribunal Federal, requereu que fosse declarado impedido de investigar um vazamento que pode prejudicar o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o único apontado no Supremo Tribunal Federal por tais gravações. Quer dizer, ele é o juiz, o investigador daquilo que pode comprometê-lo, se é que já não comprometeu. E pasme o presidente do Senado, pasmem os senhores senadores, foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, foi negado o procedimento, a procedência, aliás, deste pedido, desta arguição de impedimento. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal consente que um seu integrante, que é, digamos assim, o alvo, ainda não, mas que pode vir a ser incriminado, pode ser o, entre aspas, réu daquilo que está sob investigação, ele vai julgar, ele é a autoridade constituída para impedir que se conheçam os fatos que estão vindo à baila. Ou seja, é a censura para que alguém não se incrimine. E este que pode ser incriminado é que vai julgar. Não existe maior demonstração de parcialidade, de jogo feito previamente, do que um caso como este. Portanto, eu quero chamar a atenção para isso. Não pode ser banalizado. Isso não existe no direito, no Estado democrático de direito. Alguém investigar para livrar-se, para tentar desmoralizar fatos, acusações inapeláveis como estas que estão surgindo, cuja autenticidade ninguém discute. É como se eu estivesse tentando impedir o nascer do dia, ou parodiando com o hino da independência, né? Impedindo que raie o sol da liberdade sobre a pátria brasileira. E eu uso
esta estrofe do hino da independência até a propósito do dia 7 de setembro. O que a população vai dizer sobre o Supremo Tribunal Federal se esta decisão for mantida? Se essa decisão não for revista pelo Supremo Tribunal Federal, pelo colegiado, como o regimento permite, e a ética moral, o Estado Democrático de Direito exige. Não pode transitar em julgado ou passar a valer essa decisão do presidente do STF sob pena da justiça brasileira, a sua principal coluna, que todos nós brasileiros reconhecemos como sendo aquela que a democracia criou para nos proteger da tirania. Ela não pode patrocinar a coluna da justiça. Olha, vamos olhar aí para o busto do Rui Barbosa, que está aí sobrepairando a mesa, a mesa do diretor do Senado e a cadeira do presidente do Senado. Isso não pode ficar deste jeito, sob pena de nós estarmos desejando a execração pública de uma instituição sagrada. Isso não se sustenta. Isso é muito pior do que perder o Mané. E nós aqui em Florianópolis até ficamos contentes, porque nós aqui nos orgulhamos de ser manezinhos. Então, perder o Mané, isso não nos ofende. Mas não pode ser colocado o Supremo Tribunal Federal nesta situação não só desconfortável, mas de absoluta vulnerabilidade perante a opinião pública. Não é possível que isso perdure. Eu queria fazer um apelo aos senadores e senadoras, independente de partido político. Nós não podemos fazer olhar de paisagem diante disso que está acontecendo. E vamos ouvir o murmúrio, a voz, e daqui a pouco a voz tonitruante das ruas a respeito deste abuso contra o Estado Democrático de Direito. A existência do inquérito 4781 há 5 anos e meio e o acúmulo de funções agora até para uma espécie de proteção, a blindagem sobre quem pode ser chamuscado pelos ecos, pelas consequências desses fatos que estão vindo a público. É uma advertência que eu ouço, que eu sinto e que eu quero compartilhar com os meus nobres pares. Muito obrigado, presidente. Senador Marcos Duval, gostaria de fazer, senador Esperidião, ele estava pedindo aqui uma parte, e nós já combinamos aqui que regimentalmente não existe a parte para esse momento, mas obviamente nós vamos administrar. Como regimentalmente, presidente, como regimentalmente, ele não poderia ter sido invadido como foi. E como eu respeito os cabelos brancos do senador Esperidião, eu vou... O Marcos Duval é o retrato da inconstitucionalidade de tratamento de um senador personificada. Verdade. Tá, então o senador... Eu acho que é a exceção sobre a exceção. Eu quero até dar os parabéns ao nosso líder Esperidião Amin, mas até dizer, senador Esperidião Amin, que eu levantei e há a possibilidade de ser pautado o pedido de impeachment, não dependendo apenas do presidente do Senado, mas os líderes dos partidos, nas suas reuniões, para ser o que vai ser pautado ou não nas sessões, eles têm que pedir para ser pautado o pedido de impeachment. E aí o presidente é obrigado a pautar e ler e ter a votação. Então, não precisamos depender do presidente Pacheco. Basta que a gente cobre aos nossos líderes, os líderes dos partidos, que na reunião de líderes se paute os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E tem outra, olha o tamanho de desrespeito, senador Esperidião Amin, só para finalizar e passar. Ontem, a Advocacia do Senado, assinado pelo presidente Pacheco, solicitou o fim do bloqueio do meu salário, que é totalmente inconstitucional. Não só por ser senador, qualquer um, está na Constituição, não se bloqueia salário. E sabe qual foi a resposta do ministro Alexandre de Moraes ao Congresso Nacional e ao Senado Federal? Que o presidente Pacheco não tem competência para pedir a inulidade da decisão dele. Ou seja, um grave desrespeito ao Senado Federal
e ao Congresso Nacional, ao dizer que o presidente do Senado, o Congresso, não tem prerrogativa para defender um senador da República referente à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ok. Obrigado, presidente. Tá, seu áudio... Ministro Marcos do Val. Sim. Não, eu só quero, presidente, agradecer ao ABARTE e dizer duas palavras. Primeiro, senador Marcos do Val, eu não estou proibido de continuar sendo sua testemunha de defesa, não, né? Eu continuo sendo sua testemunha de defesa no processo que é movido contra o senhor aqui internamente. Segundo, eu acho que o insulto a mais, o insulto a menos ao Senado está passando despercebido. Né? E, finalmente, a fórmula que vai acabar sendo utilizada é a aprovação do projeto de resolução número 11. Projeto de resolução número 11 do ex-senador e meu querido amigo Lazier Martins, que estabelece que a admissibilidade de pedido de impeachment não é monocrática. Isso é uma questão regimental que pode ser mudada por uma resolução, porque pela Constituição compete ao Senado Federal. Compete ao Senado Federal. Ok. E eu espero que não se tenha que mexer no nosso regimento interno, e acho que o clamor das ruas vai se encarregar de fazer o que é necessário. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Esperidião. Convido para utilizar a tribuna